Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sexta audiência pública do terceiro ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, para apresentação e apreciação dos projetos de lei complementares de número 450, 452, 453, 454 e 455, todos de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a transformação de área rural para urbana e incorpora no perímetro urbano do município de Itupeva. Essa parte já? Em conformidade com o edital publicado na imprensa, esta presidência informa que terão voz na presente audiência pelo prazo de 5 minutos os senhores vereadores, prefeitos municipais, secretários, diretores municipais, membros de conselhos municipais, convidados oficiais, representantes da associação e cidadãos privamente inscritos. Tá certo, né? Agora, solicito aos nobres edis para que tome assento em seus lugares. Audiência. Estão presentes são 6 vereadores, né? 7. Estão presentes 7 vereadores. Informo os números presentes. 8 vereadores agora. Punha o número. Todos os vereadores presentes, Paulo Batista Nantes, o vice-presidente desta Casa de Lei é de Carlos, Eri, Ciro Negrete, Grandão, Oswando Ferreira dos Santos e Ezequiel Alves de Oliveira e Salvador Filomeno Poli na presidência. Ezequiel.
Registrando a presença também do senhor Gropelo, Beissola e os demais presentes. Para que faça parte de nosso plenário, convidamos o senhor, a senhorita Fabiane Rubucci, está já presente aqui. Solicito ao representante da Prefeitura Municipal de Itupeva, especialmente convidado para esta audiência pública, que o início e explanação do projeto de lei. Bom dia. Bom, a gente vai apresentar as transformações de área. O primeiro projeto de lei é o 450, o processo administrativo é o 2594 de 2015. É uma transformação de área rural para urbana. A proprietária é Maria da Graça Tartalha do Nascimento. A área está localizada na Avenida Brasil, né? Aqui não tem muita especificação da quadra, lote, porque é uma gleba, né? A matrícula dela é a 38.643, do primeiro oficial de registro de imóveis. A área está localizada no setor de consolidação 2, aonde o lote mínimo é 360 metros, meio de quadra, e 450 de esquina. A área que ela está solicitando a transformação de área é 4.500 metros quadrados. Só para a gente poder localizar a área, né? Pequena área, porque ela já transformou uma área de mais ou menos 253 mil metros e ficou faltando esta de 4.500. Então, é aquela parte, essa parte que está ticadinha aqui de azul, né? E ela vai unificar as áreas que não tem frente, né? Essa área não tem frente para a via pública, então ela tem que unificar as áreas para ter frente. Jardim Brasil está... Peraí. Aqui, ó. É que essa foto aérea não mostra. É bem aqui embaixo. Deu para localizar? Ficou muito embaixo, né? Então, na verdade, há um córrego, né, que passa por dentro da área dela. Ela vai ter que respeitar os 30 metros de cada lado do córrego, né? Então, tem bastante área de APP aí. Só que, como é uma área encravada, né, esses 4.500 metros, ela vai unificar com uma área que a gente já transformou, né, anteriormente, já passou também por essa Câmara Municipal. Então, ela vai unificar as matrículas. Até uma declaração dela no processo. Sim. Só para mostrar a setorização, ela está no setor de consolidação 2, né? E só para mostrar, a gente tem um mapa, né, que foi feito pela Proambiente de degradação das nascentes. Então, na área dela tem uma nascente e ela não está degradada. A bolinha verde, ela é de nascente que está no estágio bom não tá de preservação. A amarela é estágio médio de degradação, tá? Então, não está dentro da área dela. Posso ir para a segunda área? Isso. As atas, elas vêm, né, para a Câmara Municipal, cópia delas. Nessa última aqui está faltando uma parte. Mas, quando passa pelos conselhos, a gente faz a ressalva, né, que todas essas áreas elas têm que ser registradas no CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Antigamente era reserva legal, mas hoje foi substituído pelo CAR. Então, antes das áreas serem transformadas para urbano, quer dizer,
o CONDEMA, né, fala que é passível de transformação, pois está na área de expansão urbana. Porém, existe 2 itens que a gente colocou em todas as áreas, que seria o registro no CAR, antes de transformar, né, que a gente solicita, e também, quando ele não tem frente para a via pública, que ele faça a comprovação. Então, nesse caso, ela não tem frente para a via pública, então, ela vai unificar as áreas. Então, como é passível, não tem o porquê o CONDEMA não aprovar, mas a gente põe com ressalva. Fabiana, eu peço desculpa aí ter atrapalhado, a gente sabe que a gente tem que estar previamente inscrito. Toca aí, no final a gente faz as nossas perguntas, senão o negócio vai enrolar aí. Tudo bem. Bom, o segundo projeto de lei é o 452, o processo administrativo é o 10.816 de 2015. A transformação de área é da empresa ERT, Empreendimentos Imobiliários. O endereço, ó, nesse caso, está Caminho de Servidão. Por quê? Ele não tem frente para a via pública, então tem que comprovar a frente para a via oficial. Ele está no setor de consolidação 1, onde o lote mínimo é 360, meio de quadra, e 450 de esquina. Desculpa, mas deu uma cortadinha ali embaixo. Mas a metragem é de 78.526,45 metros quadrados. Só para a gente poder localizar a área. Essa área que está pintada aqui em azul, né? Aqui é o futuro empreendimento lá do lado do Laranjeiras, né? O Laranjeiras está aqui. Aqui também é Tose, né? Já está em fase final. Já foi, acho que até aprovado na prefeitura. Está faltando a parte de registro. E a área é essa daqui que eles estão solicitando. Essa via aqui, ela não é uma via oficial. A partir do momento que nascer o registro desse empreendimento, ela vai ter frente para a via oficial. E aqui é o Residencial dos Lagos, né? É que o mouse aqui está meio ruimzinho aqui. É o Residencial dos Lagos. Só para a gente ver a setorização, ele está no setor de controle 1. Verificando se tem nascente. Nessa área, não tem nascente. Tem uma nascente que está em estágio médio de degradação, mas já foi constatado que ela foi recuperada. Mas está fora da área de solicitação de transformação, tá? Posso ir para a próxima? Vamos lá. O terceiro projeto de lei complementar é o 453. O processo é 11.446 de 2015. Transformação de área também, né? A empresa é Quali Imóveis Administração de Bens. Na solicitação da audiência, está no nome de Angelina Tose Lopes, que é a proprietária, né? Que deve ser a empresa que está pleiteando a área dela. Lá também é um caminho de servidão, está localizado ali no bairro da Lagoa, é do lado da área que foi apresentada anteriormente. Setor de consolidação 1, onde o lote mínimo é 360 meio de quadra e 450 de esquina. A metragem é a mesma, 78.526,45 metros quadrados. Só para a gente poder localizar a área anterior que eu fiz a apresentação, ela está do lado, né? E essa área, ela confronta com o Residencial dos Lagos. Então, essa área aqui, a gente apresentou essa área ao lado aqui. Também está no setor de consolidação 1, e ela não tem vendo pelo mapa, né, da nascente, não tem nascente nessa área. O quarto projeto de lei complementar é o 454, o processo é o 11.706 de 2015. Essa propriedade é do seu Ercílio Tose e Maria Ema Muraro Tose. Ela está localizada na Avenida... Na verdade, ela tem várias confrontações, tá? Avenida Residencial dos Lagos, Rua Daniel Lopes e Rua José Tose. É a Gleba 12 do bairro da Lagoa. Ele está localizado no setor de consolidação 1, onde o lote mínimo é 360 meio de quadra e 450 de esquina. A área que eles estão solicitando a transformação, 45.216 metros quadrados. Só para localizar a área, aqui é o Parque Santa Isabel, aqui é o Residencial dos Lagos, e essa é a área que eles estão solicitando transformação.
Aqui existem algumas travessas que ele tem frente para a via pública. E é mais ou menos uma rua que tem aqui, outra rua aqui, e aqui em cima tem uma outra rua que dá frente para a propriedade. Só para a gente localizar a área que está no setor de consolidação 1. E o próximo projeto é o 455. O projeto de lei é o 455 e o processo administrativo 9252 de 2015. Aqui saiu errado aqui a área, desculpa. O proprietário também é seu Hercílio Tose, são duas glebas, é uma do lado da outra, né? O setor de consolidação 1 e o lote mínimo é 360 meios de quadra e 450 de esquina. A área é de 28.230 metros quadrados. Fica uma do lado da outra, né? E é exatamente essa área aqui. A outra área que eu fiz a apresentação anterior. E também temos informação, como essa área não tem frente para a via pública, ficou a ressalva também na ata que tem que unificar as duas. Na verdade, ele tem que fazer comprovação da via oficial. Então, a pessoa já se comprometeu a unificar as matrículas para ter frente para a via pública. Só para a gente localizar a área no setor de consolidação 1. E essa área tem um córrego, né, que corta parte dessa área. Então, ele tem que respeitar os 30 metros de área de APP. Essa é a última apresentação. Obrigado, Fabiana. Só antes de abrir a palavra aos inscritos aqui, o que dá para observar bastante é que tem muita área de APP nessas transformações, né? Eu acho que a preocupação dessa casa, a preocupação do Condume e do Condema é sempre cuidar para que futuros empreendimentos não venham a degradar essas nascentes, essas áreas de APP, essas áreas de preservação. Essa é uma preocupação desse vereador, acho que em todas as audiências públicas, que eu sempre venho batendo nessa tecla. A gente não pode parar o crescimento da cidade. Eu não fui eleito para parar o desenvolvimento da nossa cidade. Mas eu também não posso, aqui como vereador, permitir que empreendedores venham para esse município apenas usufruir das áreas que, graças a Deus, o município ainda tem bastante, mas que não venha com esse cuidado de preservação, com esse cuidado de manutenção. Então, essa é a minha preocupação. Não tenho nada contra as transformações, não tenho nada contra a expansão do nosso município, mas fica aqui a minha preocupação. Então, leve também ao setor responsável essa preocupação desse vereador. Vou abrir a palavra agora, primeiro ao cidadão previamente inscrito, Edmilson. O Grupelo não se inscreveu, Edmilson. Cadê o microfone? Ela, né? Isso. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu tenho acompanhado diariamente esses projetos de modificação de área. Eu quero já dizer, bem claro, parabéns pelas tuas palavras, a preocupação em Itupeva. Você é o filho da terra, nasceu aqui, está aqui uma pessoa que eu admiro muito, que da gestão passadas, a gente teve uma convivência muito boa. O que me preocupa como cidadão itupevense é realmente essas modificações de área. Está aí sobre a preocupação do Conselho do Condema, mas eu acho meio estarrecido assim, de ver muitas áreas, e tenho acompanhado quando eu trabalhei no jornalismo aqui e feito muitas reportagens nesse caso. Gente, Cobuce, você como uma engenheira, uma pessoa que está apresentando esse projeto, eu tenho discutido muito isso com o Petrica lá. Gente,
Vamos ter cuidado com a preservação de nossas áreas ambientais e os córregos nascentes. Está aí 3 áreas que tem que ser realmente a separação de tantos metros. Eu, no meu entender, num projeto desse, seria a distância dos córregos ou de fonte nascente 50 metros. Porque realmente está aí uma área que está sendo localizada e Itupeva precisa fazer isso. É o crescimento da cidade, a evolução desta cidade. Nós não devemos impedir, os proprietários de terra impedir de passar as coisas. Não, é uma obrigação do crescimento da cidade, revitalização da cidade. E vocês, vereadores, que têm esta lei fiscalizadora, e nós, como cidadão, nós temos a responsabilidade de fiscalizar, certo? Fiscalizar para que essas áreas não sejam devastadas. Essa é a minha preocupação, está aqui, passa um córrego, passa isso, passa aquilo outro, e nós devemos fiscalizar. E eu, Edmilson Bessola, conhecido no meio político, eu continuo fiscalizando e questionando com respeito e dignidade que nossa cidade merece. Outra coisa que eu quero só expressar, nós tivemos uma reunião na sexta-feira no Conselho Municipal do Idoso e o governo está exigindo, desculpe eu fazer essa explanação, que toda cidade do estado de São Paulo tenha áreas preservadas e projetos para buscar as verbas. Se nós não tivermos projeto dentro da cidade, senhor presidente, senhor vice-vereadores, ele não manda verba. Por exemplo, nós estamos querendo aqui agora, para poder criar uma área, para criar uma casa de repouso para o idoso, para poder ter o direito da verba. É isso que minhas palavras, meu muito obrigado, agradeço. E vamos nos preocupar. Agradeço, Edmilson. Vou abrir agora a palavra. Não, tem mais uma previamente escrita. Senhora Denise Soares. Eu vim representar o Condema. Eu espero que as suas palavras em relação à proteção se tornem ação, né? A gente tem essa preocupação, mas eu acho que ainda não, nós ainda estamos muito ruim de ação, antes que seja tarde. Então, a gente veio reforçar aqui essa questão do cadastro no CAR, tem que ser cobrado, a questão da área, dessa área verde, a questão da nascente. No mapa está dizendo que está boa, não sei, precisa ver em loco se está realmente boa, né, se foi protegida, se está mantendo essa proteção. A gente está muito ruim de fiscalização na área do meio ambiente, de ação na área do meio ambiente. Então, aproveito para pedir, precisa melhorar a estrutura do meio ambiente. Eles não dão conta, a gente precisa de um meio ambiente mais reforçado, com mais gente para fiscalizar, com mais gente para ajudar. Senão, não vai ter água e pode ter prédio, pode ter o que for, nós vamos morrer de sede, gente. Não adianta, tem que crescer ordenadamente. Então, eu espero que realmente seja uma preocupação de vocês e ativamente. Então, eu reforço a questão da via pública, ver se tem, antes de aprovar, a área verde e o cadastro no CAR, para depois a gente não ter que ir atrás do Ministério Público, revisar coisas, que dá muito mais trabalho. Eu agradeço, Denise. Só pegando um pouco as suas palavras, essa preocupação ambiental não é só municipal. Tem de vista aí que os países aí fizeram o acordo para os próximos anos aí. E creio eu que os próximos gestores, e os atuais gestores, que no meu caso e no caso desses vereadores, tem que ter a preocupação, porque se não tiver essa preocupação, infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir o que foi combinado entre os líderes de países aí. E eu não me recordo de ter visto você aqui em outras audiências, mas essa minha preocupação sempre foi pedido para levar. E o que eu quero também deixar aqui para o Condema é que essa casa, ela vê a legalidade da sua aprovação.
a fiscalização fica por conta dos órgãos municipais. E a gente tem aqui só as cobranças. A gente pode sim cobrar, juntamente com o Condema, com o Conduma, juntar forças e poder cobrar desses empreendedores que venha para fazer o certo, não para fazer o errado, para tirar só benefício. Então tem esse compromisso dessa casa. Queria registrar também a presença do nobre vereador Angelino Lourenção. Abro a palavra agora aos senhores vereadores. Com a palavra, o senhor Angelino Lourençon. Eu dispenso em virtude de eu ter me atrasado, até peço desculpa aí ao presidente. Sempre. Um outro compromisso me atrasou, mas eu dispenso o meu uso da palavra. Obrigado, vereador. O vereador Ângelo Botan justificou sua ausência nessa audiência. Vereador Ciro Negrete. Pois não. Tem a palavra, Navi. Eu gostaria de falar um pouco sobre... Até o senhor Edmilson falou sobre o espaço, né, das nascentes do rio, por exemplo. É lógico que aqui em Itupeva você vê assim, muitas construções próximo das nascentes. Desmatamento, aquela situação toda que nem aconteceu ali no Monte Serrate, aquela situação que foi embargada ali pelo pessoal aí do meio ambiente. E temos falado sobre isso no consórcio PCJ. Eu estive lá agora em Piracicaba, né, representando aqui os vereadores, e foi muito bom. Agora, é que nem a Denise está falando, sair do papel, colocar em ação. Se faz muitas reuniões, às vezes, e não tem aquela situação de se preocupar, que nem o Oswando tem um projeto Guarda Verde, uma coisa, né, Oswando? Vigilante Verde. Então, nós somos responsáveis pelas nascentes. Eu fiquei pensando de uma criação de empresas cuidarem de nascentes. Que nem em Minas Gerais, até outros lugares também tem, né? E para ele estar cuidando dessas nascentes também. Pode falar. O Condema, a gente tem um projeto, né, que na verdade a gente está patinando já há alguns anos, mas a gente pretende fazer igual ao Extrema. Como a gente tem, que eu falei aqui no começo, a gente tem um projeto, né, que foi feito pela Proambiente, aonde foi feito o levantamento de todas as nascentes do município. E a gente está tentando trabalhar de recuperar as nascentes. Não é fácil, porque muitos proprietários ficam um pouco preocupados em deixar você recuperar a nascente dele, que é de obrigação da pessoa de estar deixando a nascente no bom estágio, né, não degradada. Então, assim, a gente já tem esse projeto, a gente tentou, né, fazer o levantamento cadastral das propriedades onde foi detectadas as nascentes com um estágio alto de degradação. Ainda não conseguimos recuperar nenhuma. Na penúltima reunião, na última reunião do Condema desse ano, né, nós conseguimos, tem 2 propriedades, né, que têm nascentes, não está, acho que em estágio alto de degradação, mas a pessoa quer recuperar. Então, a gente assim, ficou feliz porque tem pessoas que se preocupam, né? E tem pessoas que acham que você recuperando a nascente dela vai acabar prejudicando ela, mas isso é de obrigação de cada proprietário, né? E o CAR, que a gente sempre cobra, né, nos processos de transformação, ele é feito pela Prefeitura de Itupeva gratuitamente. Então, assim, os proprietários rurais já sabem que tem que fazer o registro do CAR. Esse registro ele tem que ser registrado em cartório. E respondendo à pergunta do seu Edmilson, a área de preservação, na verdade, né, a gente não fiscaliza, seria parte do meio ambiente, mas a gente cobra que se faça a preservação. Quando o empreendedor entrar com um projeto, ele sabe que ele tem que deixar as áreas verdes, ele não pode simplesmente ignorar tudo isso. E também a gente cobra... Por que a gente cobra o CAR? Para a gente ter certeza que a pessoa registrou. E quando a pessoa faz esse registro do CAR, é feito um desenho lá no site lá da Secretaria de Meio Ambiente, onde a pessoa delimita a área que ela vai deixar de reserva legal. Então, toda essa preocupação o Condema tem. Só precisamos cobrar que isso continue, né? Porque assim, o Condema não tem o poder, a gente não tem o poder de falar essa área não vai para frente para transformar enquanto a pessoa não apresentar o CAR. Por isso, a gente deixa por conta da prefeitura fazer essa cobrança na hora que faz a análise do processo. Então, a gente põe a ressalva, sim,
na ata de transformação. E o correto é apresentar cópia do CAR antes da área ser transformada, porque uma vez transformada, uma vez passado pelo INCRA, não tem mais o que fazer, né? Porque o INCRA é o cancelamento da inscrição como rural. Só uma coisinha, a fiscalização. É lógico que nem a Denise falou sobre isso. Está precisando mesmo de mais pessoas no meio ambiente para estar vendo essa área. Então, você vê várias coisas de denúncia e tal, porque o pessoal quer cortar árvore. Tem pedido para nós, vereadores aqui, por favor, está caindo folha no meu quintal, né? Então, crescimento sustentável, o pessoal não está tendo aquela noção de que árvore é vida. Eu fico lutando lá na chácara pelas árvores. A arborização urbana ela é muito Quando importante. eles não cortam, eles colocam veneno na árvore para matar. Né? Mataram até meu pé de abacateiro foi morto. Então, assassinaram. Então, eu fico lá. Falei que eu vou abraçar o próximo árvore que tiver lá. Obrigado, viu, gente? Satisfeito com a resposta? Kleber Silva também com ausência aqui justificada nessa audiência. Nobre vereador Eri Campos. Só cumprimentar a Fabiana, todos os vereadores, presidente, público presente, e me dou por satisfeito pelas explicações. Eu creio que os órgãos, as instituições da nossa cidade, assim como essa casa, assim como esses vereadores, têm tido essa preocupação. E é evidente que o que está sendo pleiteado, ele é justo, necessário, e a partir de todas as apresentações, tudo que está sendo feito aqui de transformações, é o melhoramento dos departamentos de fiscalização, para que aquilo que seja falado aqui passe a ser uma realidade no nosso município. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Eri Campos, membro aí também da Secretaria da Comissão de Obras aqui da casa. Nobre vereador Ezequiel. Bom dia, Ed Carlos, bom dia, Salvador, demais vereadores presentes aqui, Fabiana, bom dia a você também, doutor Éder, bom dia ao Francisco Xavier, Denise, ao Edmilson, o senhor Antônio Goropelo, está aqui também presente, muito obrigado pela presença. Essas áreas a serem transformadas, elas estão praticamente no centro da cidade, não há como segurar essa transformação de área. Mas eu vejo que, novamente, o Condema aponta que falta o documento do CAR. E na reunião do Condema estavam presentes lá o pessoal da CETESB, da SABESP, e também vários representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Então, a Fabiana falou que não tem como obrigar a apresentação desse documento. É uma preocupação porque não ficará registrado no processo administrativo da Câmara e da Prefeitura a obtenção, né, esse documento validando todo o processo. Então, eu creio que isto é uma falha administrativa, vejo por aí, porque as áreas estão aqui no centro da cidade, não tem como falar que elas não serão transformadas, elas devem ser e serão transformadas. Mas, contudo, precisamos tomar um certo cuidado para que, de repente, como falou a nossa munícipe Denise, esse documento não vá ao Ministério Público, porque faltando qualquer documento que precisa ser apensado ali, qualquer munícipe ou qualquer vereador pode ir ao Ministério Público e dizer que não está completo o processo. É a minha preocupação, porque o cidadão também proprietário das terras, ele quer fazer o seu negócio, ele já tem empreendimentos, praticamente é só apertar o botão para começar. E vai depender de um documento que a gente já há 2 meses vê faltando esse documento. Então, é uma preocupação para nós, para os proprietários que podem ter as áreas barradas, para o Condema, que não exigiu esse documento no momento certo, e para a Prefeitura, que também não tem o documento anexado ao seu processo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso,
No mais, eu não tenho me opor, porque as áreas estão no centro da cidade, não tem como falar que não serão transformadas. Só para esclarecer, o CONDEMA, a gente faz a ressalva, né, quando falta documentação, porque o processo passa pela Secretaria de Desenvolvimento. Quando o processo chega para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu faço a análise não análise, na verdade, eu confiro se tem a documentação que a gente precisa para levar para os conselhos, né? Então, o CAR é um dos documentos que falta. Então, por isso que a gente coloca a ressalva, mas a obrigação é da prefeitura de solicitar esse documento antes de finalizar o processo. Então, assim, a gente coloca a ressalva. Quando tem já o CAR, na apresentação que vai para o CONDEMA, a gente já faz a ressalva que foi apresentado o CAR. Quando não foi, a gente diz, olha, essa área está em área de expansão urbana, ela é passível de transformação, conforme a planta, né, do anexo 2 do plano diretor. Porém, não tem o registro do CAR, porque eu leio também a matrícula para ver se ele não fez o registro no CAR. Então, a gente coloca essa ressalva, porque a gente não quer também, como, né, os vereadores falaram, barrar o crescimento da cidade, mas, porém, a gente tem essa preocupação de solicitar que a prefeitura solicite ao requerente que apresente o registro no CAR, que não é uma coisa difícil de fazer. Em um dia, talvez em meio período, a pessoa, levando toda a documentação à Secretaria de Agricultura da prefeitura, consegue fazer esse registro em meio dia. Entendi. Outra observação que eu vejo é que o documento oficial do cartório de registro de imóveis não acompanha uma declaração assinada pelos proponentes. Não teria que acompanhar uma certidão do registro de imóveis, aquela certidão que a gente vai lá e pede? Você fala do registro do CAR? Não, registro de imóveis da área. Então, no processo é anexado uma cópia da matrícula. Então, eu não sei para a Câmara Municipal qual é a documentação que o jurídico deveria ter apresentado para vocês. E como sai da minha secretaria com as atas dentro do processo, eu não sei como que o jurídico tratou a documentação. Mas podemos cobrar de colocar em cópia da matrícula, para vocês verificarem se também lá está registrado o CAR ou não. Muito bem. Era só isso. Obrigado, Fabiana. Agradeço, nobre vereador Ezequiel. Fabiana, está satisfeito, nobre vereador? Sim, sim. Com a palavra, Osvando. Márcio Galo também com justificativa de não presença. Senhor vice-presidente de Carlos, senhor presidente Salvador Filomeno Poli, na sua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar a Fabiana e os munícipes presentes. Senhor presidente, eu estava aqui observando a fala de cada um e vendo que hoje nós estamos vivendo e pagando o preço muito caro, e isso é a nível de mundo, né? O mundo está pagando muito caro por toda essa questão ambiental. E, por outro lado, eu vejo que alguns municípios, foi graças à atuação de populares, graças à atuação do Ministério Público, que muitas coisas se avançaram no quesito proteção ao meio ambiente. Mas, como bem disse o vereador Ezequiel, hoje a realidade está aí. Não temos como sacrificar uma família, um empreendimento, em vista de determinadas coisas, mas também não podemos dizer que tudo vai assim do jeito que vai. Tanto é que é a primeira vez, alguém que me corrija, de primeiro a gente não tinha nem a ata do CONDEMA nem do CONDUMA. Hoje a gente já recebe essas atas em todas as audiências que são feitas para transformação.
E uma outra coisa que eu não tinha observado, pelo menos eu abro e leio, é a lista de presença das pessoas que estavam na reunião, ou do CONDEMA ou do CONDUMA. Então, aí a gente vê que nós não estamos sozinhos nessa. A gente tem órgãos que estão aí para poder fazer esse trabalho, esse processo. Com relação a esse cadastro rural, lembrando que isso é a nível de Brasil. O Brasil inteiro, as áreas rurais de todo o Brasil tem que fazer esse cadastro. E é um processo demorado. É louvável e acho que tem que ter mesmo a questão de deu entrada no projeto, apresenta esse documento. Mas até então, se não tem uma lei que é obrigatório ele fazer isso, cumpre-se a lei. Do mais, eu quero dizer que para isso a Câmara ela tem essas comissões, Comissão de Finanças, Orçamento, Meio Ambiente, Obras. Se alguma denúncia vinha a ser feita, com certeza a Câmara vai estar lá apurando e verificando o que tem acontecido. Mas é bom lembrar que enquanto ele está, essa área, ou estas áreas, seja em Itupeva ou onde for, ela está no domínio do agricultor, do fazendeiro, ou quem quer que seja dono da área rural, às vezes a pessoa, para aproveitar a terra, ele vai degradando até lá a beira do córrego. Isso, para conter isso, só perante denúncia. Se alguém falar, olha, está derrubando. Eu mesmo, num passado não muito longe, eu tive que fazer isso, porque a pessoa veio procurar e provou por A mais B o que estava acontecendo. Então, hoje há muita legislação. O que se falta, talvez, é profissionais para poder atender a demanda. Há muita legislação, inclusive legislação boa, mas às vezes falta o profissional. E vamos lutar, assim como eu vejo aqui o seu grupelo, não sei se ele está aí ainda, já saiu? Acho que já saiu. No passado, era aquela luta, né, Fabiana? Aquela briga, não tinha plano diretor, não tinha nada que desse uma direção. Aí, com muita luta, com muito trabalho, criou-se o plano diretor que dá diretriz a tudo isso hoje. Mas também a gente tem que entender e respeitar a legislação vigente e a decisão de cada proprietário. E queria fazer só essa observação, senhor presidente, e dizer que a gente está atento sim. Eu acho que é um trabalho conjunto que vai fazendo as coisas funcionar. Eu queria também registrar a presença de Francisco Xavier, nosso ex-vereador dessa casa, e contamos sempre como vereador dessa Casa de Lei. Muito obrigado pela sua presença, Francisco. Senhor presidente, é só essa... Na verdade, eu queria só fazer essa observação e deixar registrado que o progresso chega. E a forma como ele chega tem uma dose que tem que ser controlada. E essa dose chama documentação. Eu falo que muitas vezes, a própria Fabiana hoje mesmo viu isso. Pessoas que dão entrada no processo lá na prefeitura e às vezes ele fica bravo, se esperneia porque Chico, não saiu o documento. Só um minuto, Oswaldo, por favor. Sim. A gente não se atenta na mesa aqui. O professor aqui falou que é ex-vereador. Ex-vereador, além de presidente, faz favor. Fique com a gente na mesa. Opa. Pode continuar, nobre vereador. Desculpa interromper a sua fala. Uma causa muito nobre. Então, eu até me perdi onde eu estava. Mas, lembrando, retomando aqui, que muita gente liga para a gente e fala assim, mas por que demora tanto? Por que isso? Por que aquilo? É justamente por isso, porque lá tem uma cláusula lá, na hora que você dá a entrada, que já está escrito lá. Se não tiver tal coisa, tal documento, quer dizer, melhor expressando, não vai sair o documento que você precisa. E aí as pessoas ficam cobrando de você, como se você tivesse autonomia para decidir sobre aquilo. Então, cada um tem que respeitar o espaço. A Fabiana mesmo viu essa questão hoje, né, Fabi? Desculpa aí ter colocado você numa saia justa, né?
Mas eu tenho acompanhado muito isso. Muita gente que procura, por que não sai o documento? Aí vai ver lá o porquê. Porque não obedeceu essas cláusulas. E, infelizmente, a lei é lei. Se tem que ser assim, vai ser assim. Francisco, um abraço e seja bem-vindo mais uma vez aí entre nós. Da minha parte era só, senhor presidente. Agradeço o nobre vereador Oswaldo, desculpa mais uma vez de ter interrompido sua fala, mas ex-vereador, sempre vereador, e essa casa respeita e vem respeitando sempre. Nobre vereador Paulo Batista Nantes, Paulinho Nantes. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o vereador presidente Salvador Filomeno, a qual cumprimento todos os pares presentes. Saudar aqui o engenheiro Francisco Wakabayashi, ex-vereador, sempre vereador na casa, seja sempre muito bem-vindo. Nossa colega, funcionária pública competente, Fabiana Kubusi, a qual cumprimento todos os presentes aqui no plenário. Nesse longo desses quase 20 anos legislando, a gente acompanhou e acompanha o desenvolvimento da nossa cidade. Um tempo via com muita alegria, porque quando havia uma transformação de área na cidade, isso era motivo de desenvolvimento para o nosso município. Uma Itupeva que precisava se desenvolver. E hoje, com o passar do tempo, a gente vem enfrentando muitos problemas, sabe, Fabiana? E o meio ambiente não deveria ser um problema, deveria ser uma satisfação, mas é uma preocupação muito grande para todos nós. E mesmo com os órgãos competentes, como o Grapuab, DPRN, Sabesp, CETESB, a gente tem aqui uma grande responsabilidade na Câmara. Começando da audiência pública, os órgãos competentes que fizeram lá também as suas reuniões periódicas, e a gente vem analisando. Eu fui até criticado tempos atrás, porque existem grandes empreendimentos no município de Itupeva que ainda não foram concluídos. Então, quando eu disse lá atrás, vereadora de Carlos, será que já não é tempo da gente parar de fazer transformação na cidade e deixar esses empreendimentos a serem concluídos? Jundiaí tem uma lei há muito tempo lá, parece que são 10 anos sem nenhuma transformação. A gente vê aqui a preocupação da munícipe Dona Denise com relação às nascentes em tudo, né, Dona Denise? Da Fabiana também, de nascente que está uma fase ainda boa, outra que está numa fase já de degradação, umas que estão se recuperando, e a gente não tem essa fiscalização, e esse é o grande problema, né, pastor Ciro? E a gente vem cobrando sempre a fiscalização, mais fiscalização, e a gente também entende as dificuldades do poder público. E uma vez dado baixa no INCRA, não tem mais como voltar a ser rural, aí é urbano. Então, assim, fica aqui a minha palavra de novo. Eu acho que nós temos que começar a pensar já em não de travar o município, mas também de dar um tempo para que as coisas possam se organizar, vereador Oswaldo. Porque o que a gente vê, o problema da água é muito sério. Daqui a pouco, ano que vem, nós vamos ter o Cafezal 1 recebendo água. Um grande sonho de toda aquela população, a gente vem lutando para isso também. Mas é um consumo a mais que vai aumentar. Mais água para abastecer. Daqui a pouco é o Cafezal 2, é o 3, enfim, toda aquela grande região. E é um consumo muito grande de água, né? Claro, ninguém está aqui para barrar o crescimento do município, mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso aí para o futuro, porque podemos ter edifícios bonitos, grandes construções, empresas multinacionais, mas se não tiver o bem precioso que é a nossa água, não vai adiantar de nada isso, né? Eu quero deixar aqui meus agradecimentos à Fabiana. É só essa observação. Você sempre tem colocado muito bem as situações das audiências públicas,
e a gente já tem um conhecimento já bem anterior. Então a gente vem aqui fazer essa ressalva e dar esse sinalzinho, sinal de alerta, sinal, né, para o futuro nosso, que nós vamos ter que, uma hora vamos ter que pensar nisso, vereador Oswaldo. Muito obrigado, Fabiana. Agradeço, nobre vereador Paulo. Está bem preocupado aí com a questão de preservação, onde cita também a cidade de Jundiaí. Jundiaí já está consolidada, Itupeva ainda está aí no seu início, né? Itupeva ainda é muito jovem, Jundiaí já ultrapassa aí 360 anos. Então, Itupeva ainda é um bebê comparado a Jundiaí. Então, mas a sua preocupação também é a preocupação desses vereadores. Denise, muito bem aqui, também fez suas explanações, que tem que ser a preocupação da cidade, que é a questão do amanhã. O hoje ele vai passar, daqui a pouco já não é mais hoje. E o amanhã nos pertence aos nossos filhos, aos nossos netos futuro aí, e a gente tem que fazer leis municipais, a gente tem que pensar no amanhã. Com a palavra o vereador Valdemir Grandão. Eu vou falar pouco aqui, bom dia, Fabiana. Eu estava conversando com ele aqui, com o nosso Oswaldo. O que eu fico preocupado é assim, essas áreas, você vê aí, 350 metros, 400. Então, assim, nosso crescimento para a população pobre não existe mais. Eu acho que a minha preocupação é essa. Porque uma pessoa que ganha aí 1.000, 1.500 não consegue comprar um terreno desse. Porque o passado aí, que foi nós vereador, nós tira pelo Monte Serrate lá, uma área de 150 metros, onde a pessoa que ganha R$1.500 consegue comprar um terreno. Então, a minha preocupação é só essa. Não existe mais. Agradeço, nobre vereador. Mas também foi aprovado pela Casa o programa habitacional, onde inclui o Minha Casa Minha Vida, que, infelizmente, isso que o senhor falou, vem de encontro com a especulação imobiliária. Então, a gente, como gestores públicos, a gente não consegue brecar o valor de terra no município, né? Então, a nossa cidade hoje é a menina dos olhos aí no estado. Então, os proprietários, os donos de terra, eles têm essas vantagens aí das suas propriedades valerem aí hoje um valor muito bom. E aonde não consegue aí o loteador fazer aquela pequena gleba onde o pessoal de baixa renda consiga comprar aí o seu lotinho. Mas essa casa também não foi omissa e aprovou aqui o Minha Casa Minha Vida, onde a gente vai poder contemplar grande parcela aí da nossa população, nobre vereador Grandão. Fabiana, quer falar mais alguma explanação? Abro a palavra agora para o nosso presidente, se assim o desejar usar a palavra, vereador presidente Salvador Filomeno Poli. Eu queria dizer também, nós vereadores, nós temos que fiscalizar mesmo as nascentes, onde tem as nascentes, a arborização, porque nosso município vem se devastando. A gente vê que as árvores estão sumindo do nosso município. Em frente da minha casa mesmo, esse dia morreu uma árvore lá. E acredito assim que essa árvore que morreu ali, foi veneno e foi colocado, que nem falou uma pessoa aí, o pastor falou que a turma coloca até veneno para matar as árvores. E em frente da minha casa morreu uma árvore, de repente assim começou a murchar a árvore se acabou em nada, sabe? Então, nós, vereadores, nós temos que ver, vem a preservação. Nós temos que correr atrás, quando está abrindo loteamento, estão abrindo as ruas, nós temos que fiscalizar mesmo, porque o prefeito é um só, ele não tem como fazer essa fiscalização sozinho. E nós, vereadores, que a responsabilidade é nossa, de nós, vereadores, para que não se acabe as nascentes, porque a água está ficando pouca, está se acabando as águas. Então, nós temos que preservar a água, as nascentes, e temos que preservar também as áreas verdes. Isso é uma coisa importante. É isso que eu dizia para dizer a vocês. Senhor presidente e vereador, me permita uma parte rapidinho. Preocupado com isso, foi que essa Câmara de Vereadores, através desse vereador, que apresentou o projeto aqui nessa Câmara e foi aprovado, que é o projeto para cada criança que nasce no município, planta-se uma árvore.
mas isso já faz um tempinho. E eu espero que esse projeto, de fato, saia do papel e venha ser realidade. Porque a Câmara já aprovou, agora só cabe à Prefeitura fazer a parte dela. E então, nós, vereador, a gente acompanhar a fiscalização também, e a gente né? fez a parte da gente, Isso. que é mostrar que a gente está preocupado, que a gente está atento, mas outra parte eu já fui atrás. Tem uma promessa para o ano que vem começar. Espero que realmente comece o que já devia ter começado. Palavra, Obrigado, Vossa Excelência. Boa palavra. Só complementando aqui a fala do vereador Oswando, meu primeiro projeto de lei, em 1998, a gente já tinha uma visão, Oswando. Foi o meu primeiro projeto de lei. Quando nós fizemos a revisão da lei de parcelamento de solo, acho que o Chico está lembrando disso aí agora, a Fabiana, acho que iria entrar na prefeitura ainda. Foi o meu primeiro projeto de lei, onde a gente obrigou todos os empreendedores a plantar uma árvore nos futuros loteamentos. Então, todas essas... o pessoal quase me matou na época, né? Porque era mais uma obrigação. Além de entregar o loteamento com toda a sua infraestrutura, teria que plantar uma árvore, né? A árvore no loteamento, lotes, né? Devidamente nas suas demarcações. E hoje, eu ando na cidade, eu fico feliz, Oswaldo, porque hoje você vê o Parque das Vinhas, ele está totalmente arborizado. O Independência foi o primeiro bairro a receber as primeiras árvores. Você vê a rua, que tem até o nome do meu pai, Antônio Batista Nantes, é a coisa mais linda, né? Então, e ainda falta muita árvore nessa parte do centro do município de Itupeva. Muito quente andar em Itupeva, você não tem árvores, né? Então, os novos loteamentos, né? Já vão fazer quase 20 anos, a gente já está colhendo aí, vendo os resultados, né? E também não deixar nunca de esquecer a atitude do prefeito Dorival Raimundo, que fez aquele projeto onde ele plantou árvores frutíferas, né, na cidade inteira. Até hoje a gente ainda... Tem algumas árvores tem muitas ainda, manga, né, pé de jaca, enfim, muitas frutas ainda, né. Então, eu acho que não devia parar isso, a gente tem que continuar, Oswaldo, e o seu projeto é muito bem-vindo. Obrigado, vereador. O presidente está satisfeito, nobre presidente Salvador. O Chico quer também fazer um convite aí, né, Chico? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente Salvador Filomeno, em nome do qual eu cumprimento os demais vereadores. Realmente, desculpa por ter chegado atrasado nessa audiência, eu troquei os horários, achei que era às 14 horas, né? 14 horas foi semana passada, a sessão, né? Tá? Cumprimentando a todos os vereadores pela preocupação. Na condição de presidente do CONDEMA, o CONDEMA não quer criar dificuldade para o crescimento de Itupeva, não é isso. Tá? Nós queremos criar ordenamento, é diferente. Tá? Que o município siga e obedeça as legislações que elas já existem. Tá? Só falta que todos obedeçamos e que alguém cobre. Discutindo também, já passou acho que o orçamento do município, é que o órgão que é responsável pela fiscalização está na Secretaria, a Diretoria de Meio Ambiente. Tá? Só tem 2 funcionários, gente. Então, quando alguém pede um corte de árvore, ela tem que montar um processo, tem um procedimento. A poda de árvore tem um procedimento. Então, esses 2 funcionários só ficam fazendo parte burocrática, não ficam fazendo fiscalização. O objetivo não é fazer a fiscalização punitiva, às vezes é instrução. Nos basta ter um funcionário que oriente, olha, você não pode cortar a árvore desse jeito, você tem que cuidar da calçada de tal forma, ou você tem que plantar uma árvore desse jeito. Tá? A orientação é o principal. Tá? A punição, ela é ruim. Porque nós, por hábito, temos o costume de tentar burlar a lei. Então, nós temos muito artifício para burlar a lei. Tá? E muitas desculpas. Então, nós temos que arrumar e estruturar a Secretaria de Meio Ambiente e também com uma equipe de planta e poda. Replantio. Morreu uma árvore na frente, lá perto da casa do Salvador, arranca aquela árvore, replanta outra. Okay? E, olhando no lado ambiental também, uma árvore, às vezes adulta, velha, ela está consumindo oxigênio, ela não está produzindo oxigênio. Uma árvore em crescimento, ela
produz oxigênio. Então, às vezes é benéfico a substituição das árvores também. Tá? E a gente está procurando uma reunião junto com os demais vereadores para estar discutindo esses assuntos, né? De que forma estruturar. Nós vamos entrar logo no plano diretor novamente, tá? E vocês colocaram o assunto, a proteção de nascentes. Tá? Itupeva, há 15, 20 anos atrás, a CETESB bloqueou todos, o Ministério Público bloqueou todos os loteamentos. Nós ficamos um período de 10, 12 anos sem aprovação de loteamentos. Por quê? Até que a Sabesp e a Prefeitura justificasse de onde iria vir essa água. Tá? Então a Sabesp entrou com um plano de redução de perdas, e perdia-se 40%, 45% da água captada em tratamento, em vazamento. Então isso já foi reduzido, segundo a Sabesp, uma parte foi reduzida. Tá? Por isso que propiciou agora a possibilidade de ter novos empreendimentos. A Sabesp está licenciando um novo córrego, acho que é o Santa Rita que está licenciando agora para captação também para o município, e que vai possibilitar um volume maior a ser fornecido. Tá? Vocês colocaram que o cafezal vai ser fornecido. Tá? Há 20 e poucos anos atrás, nós tivemos uma audiência lá na Sabesp. Tá? O cara abriu o mapa assim e falou, olha Itupeva é aqui? Não, Itupeva não é aí. Aí é onde vocês não fornecem água, que é do Cafezal 1 ao Horizonte Azul. Agora está fornecendo no Horizonte Azul. Mas a área é muito grande a ser atendida. Tá? Então a preocupação do vereador também quanto a lotes populares, tá? Mas nós temos que ter água. Tá? Então, o que o Ricardo colocou, o Minha Casa Minha Vida vem a atender com lotes, com infraestrutura, com uma casa padronizada, um apartamento padronizado. Tá? Então a pessoa já entra morando e é subsidiada. Tem lá uns 20, 30 mil de desconto no valor do imóvel. Então isso também é melhor. Porque senão o cidadão vai levar 15, 20 anos, 10 anos para construir a casa. Ele leva uns 5, 6 anos para pagar o lote. Depois, para ele começar a construir e morar, já foram 10, 12 anos. Então é preferível que a gente incentive o programa Minha Casa Minha Vida, e legalizar os empreendimentos que estão irregulares. Então a preocupação dos vereadores talvez seria em estar legalizando os imóveis que estão irregulares. Tá? Cidade legal, que não caminhou em algumas áreas aqui do Itupeva, nós temos 19 áreas, Fabiano. Tinha 22, 23 empreendimentos irregulares em Itupeva. A ocupação é ruim. Não tem qualidade, não tem infraestrutura. Então, a gente queria estar debatendo junto com o Condema, junto com os vereadores, para que nós criamos meios desse tipo de controle. Tá? E busquemos isso daí. A palavra. A palavra, como é que é? Não, é que a gente abriu para ele poder falar, mas os vereadores já tinham falado. Mas, então ele vai fazer um convite para os vereadores para poder estar fazendo parte de uma audiência pública aqui, onde a gente vai poder discutir isso mais a fundo. Mas, nobre vereador... Duas perguntas. Sobre as aves, por exemplo. Plantar ave na sua frente da sua casa. O loteamento Monte Serrados, quando eu cheguei lá, teve as aves lá. Só que hoje essas aves são gigantes lá, onde que não teve um cuidado lá. Você anda nas ruas lá, elas estão cruzando de um lado a outro, não tem uma poda, onde a prefeitura não faz um tratamento, sei lá, se é isso. E a gente passa, grandão, por que não pede para podar essa ave, cortar essa ave? Onde a gente não consegue. Você pode ir lá, se passar na rua, elas viraram gigantes. Então, quem plantou essas aves não pensou que elas ia virar um caos daquele lá. É igual São Paulo, dá uma chuvinha lá, cai tudo por cima do povo. E daqui um dia vai ser aqui no nosso município. Outra pergunta. A Casa Minha Vida, que nem você falou, hoje ela passou por uma linha, que é a linha 2, que nós não temos como aprovar. Quer dizer, então a classe média pobre, ela não vai adquirir essas moradias. Não tem como adquirir. Porque hoje aqui é aprovado, que nós aprovou, a faixa 1 foi para a faixa 2. Onde que muitas pessoas carentes não conseguem, e ganham R$1.000, não conseguem comprar 1.500, não estou falando, essa é a minha explanação. Essa preocupação nós teríamos que estar discutindo agora no plano diretor. Isso. Tá? Em que daí você poderia alocar algumas regiões do município para moradias populares. Não é jogar o povo longe.
tá? Não é isso, tá? É que às vezes o lote, o terreno, a gleba inteira lá é mais barato em algumas regiões de Itupeva. Então, às vezes vai para alguma região, tá? E era uma preocupação que vocês colocaram do ex-prefeito Dorival Raimundo em levar alguns loteamentos longe, tá? É para obrigar você a ter infraestrutura naquela região. Quilombo é o exemplo disso, né? Aí o que acontece? Quando você leva uma comunidade para lá, permita que viabilize a linha de ônibus também. Aquele povo estava esquecido lá no Quilombo antes de ter esses loteamentos. Finalizando, então, é mais esse convite e essa discussão que a gente quer ter junto com o CONDEMA, porque não adianta nada o CONDEMA, às vezes, emitir um parecer, tá? Não tenha dúvida, os vereadores são soberanos. Tá? Simplesmente pode ouvir ou acatar ou não. A soberania está no plenário, está aqui com o vereador. Okay? Vocês legislam, vocês cuidam do crescimento do município. Tá bom? Então, essa preocupação a gente quer trazer para vocês, tá? E a busca dessa estruturação da área ambiental. Tá? Se nós preservarmos as nascentes e as matas ciliares, nós conseguimos aumentar mais de 50% o volume da água naquele córrego, naquela região. Tá? Obrigado e bom dia a todos. Agradeço, Chico. Eu peço que você encaminhe ao presidente, por escrito, esse convite de uma audiência pública aqui com os vereadores. Não sei se você deseja que seja aberta à população ou se você gostaria de trazer os membros do Condom e Condema para debater somente com a casa, ou se você gostaria de fazer uma audiência com os senhores vereadores com abertura ao público para eles ficarem sabendo o que está sendo debatido. Então, por favor, encaminhe para a presidência da casa. Seria somente uma reunião, um bate-papo, tá? Não há necessidade de tal formalização, porque não é só para a gente expor as dificuldades que nós estamos tendo. Eu agradeço. Agradeço a presença dos representantes da Prefeitura Municipal de Itupeva nessa audiência pública e aos demais participantes, nobres vereadores, público aqui presente. Nada mais havendo a ser tratado na presente audiência pública, a declaro encerrada, agradecendo a presença de todos. Só uma pergunta, Chica, já que encerrou. Está sendo vendido na internet áreas lá na Fazenda São João, no Monte Serrate, do senhor Eduardo Alcides. E ele já fez o Portal das Cachoeiras lá nos cafezais também. Tudo área irregular. A gente aqui falando de debater área irregular, de regularizar e ainda permitindo no município. Aí a prefeitura fez aí as cobranças, tinha que ter sido feito lá no Portal das Cachoeiras, só que espera a justiça. E ele encara até a justiça. Quem dirá nós, vereadores, e que dirá o prefeito. E está sendo vendido o terreno. Então seria mais 2 loteamentos irregulares na cidade sendo formado. Os vereadores e os cidadãos, né? Nós temos que realmente ir à justiça, fazer a denúncia. Sem o Ministério Público, como os vereadores, como o prefeito, nós somos poucos, mas a população é bastante. Então, se a população fizer a denúncia, o Ministério Público é o caminho. Tá? Outro caminho seria o CREA por construções irregulares. Tá, ok? Então, em fazendo a denúncia, eu sou inspetor do CREA, eu tenho que fazer a verificação. Tá, ok? Mas eu não tenho como entrar na área sem permissão ou na presença, às vezes, até dos vereadores, na condição de fiscal do município, das coisas do município, pode adentrar a uma área. Tá? Aí nós vamos com a polícia.